Há lugares que parecem respirar sozinhos, corredores que sussurram nomes que ninguém mais lembra, e janelas que se abrem, mesmo quando o vento está parado. No alto de uma serra, cercado por mata fechada e neblina constante, existe um prédio abandonado que o tempo se recusa a apagar. Um hospital que um dia foi sinônimo de esperança, mas se transformou em um cemitério de almas atormentadas. Hoje, você vai conhecer a história do Sanatório Santa Dália. Um lugar onde o sofrimento se transformou em ruído. E onde, segundo quem ousou entrar, os mortos ainda esperam atendimento. O Sanatório Santa Dália foi construído em 1938, em uma encosta isolada do interior de Minas Gerais. Na época, era considerado um dos centros mais modernos para o tratamento da tuberculose, uma doença que assolava o país, levando milhares de vidas. Mas o que ninguém sabia é que aquele hospital foi erguido sobre o que restava de um antigo cemitério indígena. Durante as escavações, ossadas foram encontradas, e os trabalhadores começaram a relatar fenômenos estranhos, ferramentas que sumiam, vozes no escuro, e sonhos com pessoas enterradas vivas. Os engenheiros ignoraram os avisos. O hospital foi inaugurado com pompa, e seu diretor, Dr. Álvaro Mendes, prometeu que ali ninguém mais morreria de tuberculose. Mas, ironicamente, foi exatamente o contrário que aconteceu. Dr. Mendes acreditava que a doença era causada não apenas por bactérias, mas pelo desespero do espírito. Ele dizia que o medo e o sofrimento acumulados corrompiam o corpo. E começou a testar um método próprio, o chamado tratamento do silêncio. Pacientes eram trancados por dias em salas escuras e geladas, sem contato com ninguém. Nenhuma luz, nenhum som, nenhuma voz. Alguns enlouqueciam em poucas horas. Outros imploravam para morrer. Os enfermeiros chamavam essas salas de as alas mortas, porque quem entrava nelas dificilmente saía. Com o tempo, os relatos se espalharam. Pacientes começaram a desaparecer dos registros. E o número de óbitos aumentava tanto que o necrotério do hospital já não dava conta. As pessoas da cidade começaram a ouvir gritos vindo da serra nas madrugadas. E um dia, o hospital fechou as portas sem explicação. O Dr. Mendes desapareceu, e ninguém nunca mais ouviu falar dele. Por mais de 50 anos, o Sanatório Santa Dália ficou esquecido. As paredes foram tomadas por mofo e trepadeiras, e o telhado cedeu em vários pontos. Mesmo assim, moradores relatam que à noite, luzes ainda são vistas nas janelas. Em 1996, um grupo de bombeiros foi enviado até o local depois de um incêndio na mata próxima. Quando chegaram, encontraram o prédio intacto, mas havia algo estranho. Todas as camas estavam arrumadas, as bandejas de comida nos corredores, comida fresca, ainda quente. Mas não havia ninguém. Na ala principal, eles encontraram uma inscrição na parede, escrita com algo que parecia ferrugem. O tratamento nunca terminou. Um dos bombeiros, o tenente Marcos, relatou em depoimento que, antes de sair, viu uma mulher parada na janela do segundo andar. Ela usava um avental hospitalar e tinha o rosto coberto por uma máscara antiga de oxigênio. Quando ele apontou a lanterna, ela desapareceu. Marcos nunca mais voltou ao local. Pouco tempo depois, pediu baixa da corporação e foi internado em uma clínica psiquiátrica. Em 2013, um grupo de estudantes de cinema decidiu gravar um documentário sobre o sanatório. Eles planejaram uma noite inteira de filmagens, com câmeras, gravadores e drones. O que aconteceu naquela noite nunca foi oficialmente explicado. As imagens foram encontradas semanas depois, em uma mochila, próxima ao portão do hospital. O conteúdo é perturbador. Nas primeiras cenas, eles exploram o interior. Salas de cirurgia, corredores inundados e quartos com as camas ainda cobertas por lençóis amarelados. Eles riem, brincam, mas o clima muda quando uma das meninas diz ter ouvido alguém tossindo no andar de cima. No vídeo, é possível ouvir uma voz grave sussurrando o nome dela. Clara! A câmera treme, a luz pisca e uma sombra atravessa o corredor. Eles decidem sair, mas as portas estão trancadas, todas elas. A gravação termina com a imagem de uma das alas escuras e uma figura branca caminhando lentamente em direção à câmera. No áudio, um homem repete, em um tom quase calmo: "O tratamento precisa continuar." Dos 5 integrantes, 3 nunca foram encontrados. Os 2 sobreviventes se recusaram a falar sobre o que viram. Hoje,
O sanatório Santa Dália é completamente interditado. Mas quem mora nas redondezas garante que o hospital está longe de estar vazio. Motoristas que passam pela estrada afirmam ver pessoas caminhando com lanternas nos corredores. Outros dizem ouvir tosses e gemidos vindos das colinas, mesmo sem ninguém por perto. Em 2021, um caçador da região entrou por curiosidade e tirou algumas fotos com o celular. Na manhã seguinte, foi encontrado em casa, em estado de choque, com os olhos abertos e a expressão congelada de terror. O celular estava ao lado do corpo. Nas fotos, além das paredes destruídas, havia algo atrás dele. Uma figura de jaleco branco, o rosto coberto por bandagens, segurando uma prancheta ensanguentada. A perícia confirmou. Não havia ninguém mais no local no momento da foto. Pesquisadores do paranormal chamam isso de o fenômeno das 3h17. Segundo eles, todos os eventos inexplicáveis registrados no sanatório Santa Dália aconteceram exatamente nesse horário. Luzes piscam, rádios ligam sozinhos e uma voz é captada em EVP dizendo: silêncio, os pacientes estão descansando. Há quem acredite que 3h17 foi o momento em que o hospital fechou as portas pela última vez. Outros dizem que é a hora da morte do próprio Dr. Mendes, e que ele continua ali, preso entre mundos, repetindo seu tratamento para sempre. Uma das histórias mais estranhas envolve um homem chamado Rogério Almeida, jornalista e investigador amador. Em 2019, ele decidiu passar uma noite dentro do hospital para gravar um podcast ao vivo. Durante as primeiras horas, tudo parecia normal, apenas o som do vento e da madeira rangendo. Mas por volta das 3 da manhã, ele começa a gravar algo que até hoje intriga os ouvintes. Rogério fala baixo, ofegante, dizendo que alguém está sussurrando atrás dele. No áudio, uma voz fraca pergunta: "Você veio me substituir?" Depois disso, o som fica distorcido e há um grito distante. A transmissão cai e Rogério nunca mais foi visto. Dias depois, o celular dele foi encontrado dentro do hospital, ainda gravando. A última frase registrada é quase inaudível, mas dá para entender o suficiente. Eles não querem sair. Hoje, o sanatório Santa Dália permanece fechado, tomado pela floresta. Mas alguns dizem que se você chegar perto nas madrugadas frias de julho, ainda dá para ver luzes se movendo dentro das janelas. E se ouvir com atenção, pode distinguir tosses, passos e um som metálico, como de bandejas sendo arrastadas no chão. Ninguém sabe quantos morreram ali, nem o que realmente aconteceu com o Dr. Mendes. Mas uma coisa é certa: o sanatório Santa Dália nunca encerrou seus atendimentos. Ele apenas mudou o tipo de paciente. Alguns hospitais curam o corpo, outros alimentam o medo. Se um dia você estiver dirigindo e vir um prédio antigo na neblina com janelas acesas, não pare, porque talvez estejam esperando você.